Fala turma, tá começando mais um giro para você ficar por dentro das principais notícias trabalhistas da semana. Vem comigo, tá no ar o Giro Trabalhista. Familiares de eletricista terão direito à indenização após acidente. A gente começa com as notícias do TST, que reconheceu o direito de familiares de um eletricista vítima de um grave acidente de trabalho a receberem indenização por danos morais. Mesmo com o trabalhador vivo, mas com 45% do corpo queimado e sequelas irreversíveis, o TST entendeu que os pais, irmãos e avós também foram atingidos emocionalmente e têm o direito à reparação, o chamado dano moral em ricochete. A empresa alegava que só haveria indenização se o trabalhador tivesse morrido, mas o tribunal rejeitou esse argumento e manteve a condenação. R$500 mil para o eletricista e valores entre R$100 e R$200 mil para os demais familiares. Empregadora doméstica é absolvida de indenizar empregada. O TST isentou a empregadora doméstica de pagar indenização a uma trabalhadora que fraturou o punho durante a faxina. A empregada escorregou no piso molhado da cozinha, ficou 6 meses afastada e pedia reparações por danos materiais e morais. O TRT da 4ª Região havia condenado a empregadora, alegando falta de medidas preventivas, mas a primeira turma do TST reverteu a decisão por unanimidade, entendendo que o acidente foi imprevisível e sem culpa da empregadora. O tribunal também reforçou que o trabalho doméstico não é considerado uma atividade de risco. Empresa médica é condenada por transportar empregada em ambulância para o trabalho. Quem vai receber uma indenização por danos morais é um auxiliar de laboratório em Aracaju após ser transportada em ambulâncias deterioradas, lotadas e junto de material biológico mal acondicionado. O TST manteve a condenação das empresas, destacando que o transporte violava o direito a um ambiente de trabalho digno e seguro. Na audiência, o representante da empresa sequer sabia a função da funcionária. Sem defesa consistente, a versão da trabalhadora foi aceita como verdadeira e o dano moral presumido ficou comprovado. Goleiro receberá adicional noturno com base na CLT. Olha só que caso inusitado e por isso virou notícia aqui no Giro. O TST reconheceu o direito de um goleiro de um clube paulista ao adicional noturno com base na CLT. A Lei Pelé, que regulamenta o direito dos atletas, não se refere à remuneração do trabalho noturno. Ele atuou por um clube brasileiro entre 2012 e 2014 e alegou trabalhar com frequência após as 22 horas. A Justiça aplicou a CLT, que garante o adicional mínimo de 20% nesse horário. Como a Lei Pelé não trata do tema, o tribunal decidiu que a regra geral da CLT deve prevalecer. A decisão foi unânime. E para você que quer se aprofundar um pouco mais na área trabalhista, eu tenho uma super dica para você. O Direito do Trabalho 10X, que é um material 100% digital, que tem e-books, tabelas, modelos, questões, além de uma seção só de caixinhas de pergunta, onde eu respondo inúmeras perguntas, sempre com fundamento legal e material de apoio. Então tá aqui no primeiro link da descrição. Empresa é condenada por contratação ilícita de menor que sofreu acidente fatal. Agora o nosso giro é pelos TRTs e vamos até São Paulo. A 5ª Vara do Trabalho de Santo André condenou 2 empresas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais aos pais de um adolescente de 16 anos que morreu em um acidente de trabalho. O jovem atuava como ajudante de estruturas metálicas, uma atividade proibida para menores, considerada uma das piores formas de trabalho infantil. Ele caiu de um telhado de cerca de 10 metros de altura durante o expediente. A empresa alegou que ele teria subido atrás de uma pipa, mas a justiça não aceitou essa versão. O juiz concluiu que houve negligência com a saúde e segurança e fixou indenização por danos morais em R$40 mil, além de pensão mensal vitalícia aos pais da vítima. Tomadora de serviços responde por dívidas trabalhistas de empreiteira. Uma decisão que reforça a responsabilidade das empresas ao contratar prestadoras de serviço. A 16ª turma do TRT da 2ª Região manteve a responsabilidade subsidiária de uma empresa tomadora de serviços por dívidas trabalhistas de uma empreiteira contratada. O entendimento segue jurisprudência do TST, que prevê a responsabilização do dono da obra quando ele não fiscaliza adequadamente a idoneidade da contratada. A tomadora alegou ter apresentado certidões fiscais e trabalhistas à empresa terceirizada, mas o tribunal considerou que isso não comprova a análise da capacidade financeira da prestadora. Para a relatora, houve omissão na fiscalização, o que atrai a responsabilidade pelos débitos trabalhistas. A decisão também foi baseada no valor social do trabalho previsto na Constituição, na culpa in eligendo e em dispositivo da CLT e do Código Civil. Ainda cabe recurso. Empresa é condenada por negar nome social e banheiro masculino a empregado trans. Em Campinas, uma loja de roupas foi condenada pela Justiça do Trabalho a indenizar em R$8 mil um empregado trans por danos morais. Ele foi proibido de usar seu nome social no crachá e de acessar o banheiro masculino. Além disso, sofria constantes constrangimentos por parte da gerente, que o chamava apenas pelo nome de registro e ainda orientava a equipe a fazer o mesmo. Segundo depoimentos, o crachá com o nome correto só foi entregue após quase 8 meses de trabalho. Nesse período, o trabalhador continuou sendo identificado pelo nome morto,
o que gerou forte impacto emocional. A sexta turma do TRT da 15ª Região entendeu que a conduta da empresa violou a dignidade, liberdade e privacidade do trabalhador. A relatora destacou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ e decisões do STF que reconhecem o direito à autodeterminação de identidade de gênero. A indenização por danos morais foi mantida em segunda instância. TRT de Goiás confirma demissão por justa causa de auxiliar de limpeza. A primeira turma do TRT da 18ª Região manteve a dispensa por justa causa de um auxiliar de limpeza, que acumulou mais de 30 faltas não justificadas ao longo de 12 meses. O trabalhador alegava que se ausentou para acompanhar a mãe em tratamento médico, mas não apresentou documentação suficiente que comprovasse as justificativas. A empresa mostrou que parte das faltas ocorreu antes mesmo do diagnóstico da mãe e que houve aplicação progressiva de advertências e suspensões. Para o relator do processo, ficou configurada a desídia, ou seja, a negligência reiterada no desempenho das funções, nos termos do artigo 482 da CLT. O colegiado destacou ainda que a legislação não prevê faltas justificadas para acompanhamento prolongado de familiar enfermo. Com isso, a justa causa foi mantida e o trabalhador perdeu direito a verbas rescisórias como aviso prévio e multa do FGTS. Sem provas consistentes, TRT nega pedido de indenização por assédio eleitoral à locutora de rádio. Agora no interior de Goiás, a Justiça do Trabalho analisou um caso envolvendo possível assédio eleitoral. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região manteve decisão que rejeitou o pedido de indenização por danos morais de uma locutora que alegava ter sido demitida por motivação política após participar da campanha de um candidato adversário da sócia da rádio onde trabalhava. A profissional foi desligada sem justa causa um dia após as eleições municipais, o que, segundo ela, configurava assédio eleitoral e discriminação por posicionamento político. No entanto, o relator do processo destacou que alegações desse tipo exigem provas robustas, já que se trata de uma conduta grave e ilícita. Durante o julgamento, o colegiado observou que a única testemunha apresentada pela trabalhadora soube da suposta motivação política apenas pelo relato da própria autora, ou seja, sem base objetiva. O desembargador foi enfático: não tem prova nenhuma. Além disso, a decisão ressaltou que a proximidade da data da demissão com o resultado das eleições não comprova por si só a intenção discriminatória da empresa. O TRT entendeu que a dispensa ocorreu dentro do poder diretivo do empregador e, sem provas concretas, negou o pedido de indenização. Empregada doméstica vítima de assédio sexual será indenizada em R$30 mil. No Rio Grande do Sul, a Justiça reconhece assédio sexual contra a trabalhadora doméstica. A 8ª turma do TRT da 4ª Região condenou o empregador doméstico ao pagamento de R$30 mil em danos morais por assédio sexual contra uma empregada que prestava serviço em sua residência em Porto Alegre. O caso envolveu uma série de condutas inaceitáveis, incluindo toques e avanços sexuais, como abraços forçados, beijos no pescoço e mensagens com teor íntimo enviadas pelo empregador, que chegou a pedir que tudo fosse mantido em segredo. A empregada registrou o boletim de ocorrência e apresentou uma testemunha, cuja versão foi considerada coerente e compatível com os demais elementos do processo. A sentença de primeira instância já havia reconhecido o assédio e fixado indenização em R$15 mil. O TRT, no entanto, dobrou o valor para R$30 mil, considerando a gravidade da situação e o impacto emocional causado à vítima. Os julgadores aplicaram o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, elaborado pelo CNJ, e destacaram a dificuldade de se produzir provas em casos como esse, especialmente no ambiente doméstico, onde os atos geralmente ocorrem longe de testemunhas. A decisão foi tomada por maioria e ainda cabe recurso. E o Giro Trabalhista vai ficando por aqui. Toda semana eu trago para você as principais notícias do mundo trabalhista. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Até a próxima semana!